Então, bem-vindos a mais um encontro e hoje a aula número 2 sobre velocidade média. Eu trouxe aqui hoje para nós três problemas. Na verdade, eu trouxe duas questões que eu joguei ali no Google e peguei duas questões do Enem, né, porque é o que a maioria vai enfrentar, né. Questões de vestibular federal eu não peguei porque não teria uma questão de vestibular federal envolvendo apenas essa velocidade que a gente está estudando agora, né? Essa velocidade média, essa parte mais simples. Então eu tenho aqui a questão 1 na primeira camada, a questão 2 na segunda, e a terceira aqui não tem nada nela, deixa eu abrir para mostrar, porque eu vou deixar isso aqui para a gente fazer uma coisa um pouquinho diferente. Então, vamos começar pela número 1, tá? Questão do Enem envolvendo velocidade média. Na verdade, eu não vou deixar essa aula com título de aula de questões, porque na verdade é um complemento da aula passada para a gente trabalhar a velocidade média, para a gente calcular um pouquinho a velocidade média, tá certo? Então, nós vamos começar aqui pela leitura, tá? Questão do Enem de velocidade média. Uma questão número 72 do Enem de 2012. Vamos lá. Uma empresa de transportes precisa efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes, tá? Isso é importante para nós. Então, nós temos o trecho 1 e o trecho 2. Eu já vou desenhar aqui o trecho 1. Tá? Então, nós vamos ter uma coisa mais ou menos assim. Tá? O trecho 1 e o trecho 2. Tá? Isso ficou muito torto. Eu acho melhor até fazer dessa forma aqui. Vou fazer assim que fica melhor. Tá? Eu vou ter o trecho 1 e esse aqui vai ser o meu trecho 2. E aí eu tenho assim, que no primeiro trecho a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, tá? E a distância a ser percorrida é de 80 km. E no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Tá? Então eu tenho informações importantes aí. Quer dizer que eu vou sair de um ponto, vou percorrer um primeiro trecho e depois um segundo trecho para chegar até o meu destino. O primeiro trecho tem 80 km e a velocidade é essa. Então esse trecho aqui, que eu vou chamar de trecho 1, tem 80 km e a velocidade, aqui desse trecho, a velocidade máxima permitida vai ser de 80 km por hora. A velocidade é igual a 80 km por hora. Já no segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade permitida é de 120 km por hora. Então aqui é o trecho que eu vou chamar de T2, porque é o segundo trecho. A velocidade é de, como é que era? 120, né? Isso aí, 120 km por hora. Então, a proposta é a seguinte: supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, essa aqui está quase que perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Tá muito fácil. A gente viu na aula passada já que a velocidade, lembra? A gente viu uma fórmula, que é a velocidade média era igual ao deslocamento pelo tempo,
ΔS dividido por ΔT. O que ele está me pedindo aqui é tempo, então eu posso modificar essa fórmula ao meu favor. Eu vou mostrar isso de duas maneiras. Assim, essas duas quantidades se relacionam através desse sinal de igualdade, tá certo? Então, se eu enxergar isso dessa maneira, eu quero obter o tempo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois termos da igualdade pelo tempo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que a velocidade média vezes o tempo é igual à variação do espaço dividida pelo tempo vezes o tempo. Quer dizer, multiplicar os dois termos, né, pela mesma quantidade não altera a relação de igualdade. Só que, olha aqui, ó, o tempo desse lado ele vai sumir. Né? Eu vou cortar o de cima com o de baixo e vou ficar com algo mais ou menos assim, que é a velocidade média vezes o tempo é igual à variação do espaço. Tá? Eu ainda quero isolar o tempo. O que eu posso fazer? Eu vou continuar mexendo nessa minha relação. Agora, para que eu isole o tempo desse lado, basta eu dividir isso aqui pela velocidade média. Eu vou cortar com a de cima. Então, a velocidade média vezes o tempo dividido pela velocidade média é igual à variação do espaço. Então, eu dividi esse lado pela velocidade, tenho que dividir o outro também para manter a igualdade. Então, dividido pela velocidade média. Só que esse lado, a gente vai cortar velocidade com velocidade, eu vou ter que o tempo é igual a ΔS dividido pela velocidade. Pronto, descobrimos a América, descobrimos como a gente vai obter o tempo. Mas o que é que eu fiz aí? Eu só mostrei como é que a gente faz aquele esquema que nos ensinam de jogar para lá e jogar para cá. De fato, se a gente olhar só para o lado esquerdo aqui, né, não olhar para essas duas setinhas, parece aqui que eu joguei o tempo para lá, que estava dividindo, passou multiplicando, né, e agora eu joguei a velocidade que estava multiplicando para o outro lado dividindo, fiquei com o tempo é igual a ΔS dividido pela velocidade média. Tá? Então isso não faz parte da questão, né? A questão é muito fácil de resolver, eu vou resolver agora. Então eu estou aproveitando para desenvolver tudo, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. Então vamos calcular qual o tempo para a realização da entrega percorrendo o trecho 1 e o trecho 2. Tá? Então o que a questão na verdade me pede, né, é o tempo total. Né? E ele é dado pela soma do tempo 1 mais o tempo 2. Tá? Só que o tempo 1 vai ser o espaço dividido pela velocidade, então aqui eu vou ter 80 dividido por 80, 80 dividido por 80, e isso dá 1. Agora no tempo 2, eu vou ter, no tempo 2, 60 dividido por 120. E 60 dividido por 120, né, é a mesma coisa que 6 dividido por 12, isso dá 0,5. Então quer dizer que, né, o tempo total é o tempo 1 mais o tempo 2, isso vai dar 1,5 horas. Então a resposta ficou ali, a letra C, 1,5. Né? Ele pediu a resposta em horas, então não apresentou unidade nas alternativas. A letra E ficou faltando ali, eu vi agora, mas não tem problema, que a resposta certa era C que está ali. Então vamos apagar o quadro e eu vou para a segunda questão.
questão número 2. Essa questão é interessante de avaliar. Não coloquei na camada certa aqui, só um pouquinho. Pronto. Então essa é uma questão do Enem de 2014, questão 168, como diz ali em cima no título. E eu vou começar pela leitura. Tá? Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média. Eu já vou até sublinhar esse velocidade média, né, porque deve ser disso que trata a questão. Então, testou novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho considerando, aliás, o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que olha só, a velocidade, de novo aqui a velocidade média, e a gente lembra que a velocidade média é uma grandeza vetorial, tá? É calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. Olha só, a própria questão já está querendo me ensinar como eu devo fazer, né, como eu devo calcular. E olha só, me ensina errado ainda, né? A velocidade média, a gente viu ontem que é uma grandeza vetorial e que não é a razão entre a distância percorrida, é a razão entre o vetor deslocamento, né, e a variação do tempo. Tá? Mas esse é o padrão Brasil de estudo, padrão do Enem. Mas é interessante trazer porque é isso que vocês vão ver pela frente, né? Eu vou continuar lendo a questão e vou ignorar essa parte aqui. Tá? O teste realizado mostrou que o tempo, tá, que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre dois radares olha só, ele usa aqui a palavra deslocamento. Ó, né? Era isso que era para ele colocar aqui. Ó. Velocidade média é calculada como sendo a razão entre o deslocamento, mas tudo bem. Aqui ele quis dizer que é a distância percorrida. Tá? No percurso entre dois radares, deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Tá? Com isso, a SET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando a velocidade máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Então é o seguinte, a questão me diz que atravessando, né, essa distância entre um radar e outro, que é uma distância de 2,1 km, em 1 minuto e 24 segundos, eu vou estar, né, passando por aqui a uma velocidade segura. Tá? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui assim. Ó. Deixa eu ver um espaço bom aqui, pode ser aqui. A velocidade, tá? A minha velocidade tem que ser o quê? Tem que ser mais ou menos isso aqui. Eu vou arredondar o valor, vou colocar aqui 2 km, tá? 2,1 km, e 1 minuto e 24 segundos, né? 1 minuto tem 60 segundos, mais 20, 80, eu vou arredondar para 80 aqui, para fazer um cálculo aproximado, 80 segundos. Qual é o jeito mais fácil? Eu vou fazer o seguinte, o K, quem está acompanhando as aulas desde o início, né, já trabalhou com isso, lembra que esse prefixo K, né, é um prefixo que vale 10 na 13, então vale 1000, tá? E 2 vezes 1000 é 2000. Então eu tenho 2.000 metros. Tá? E 2.000 metros divididos por 80 segundos. Eu já tenho, deixa eu arrumar esse meu S aqui, eu já tenho aí a minha velocidade, tá? Só que está em metros por segundo. 2.000 dividido por 80, eu vou cortar esse primeiro zero com o zero de baixo, vai ficar 200 dividido por 80,
e isso dá 25 metros por segundo. Então, a minha velocidade em metros por segundo, tá? 25. E, novamente, quem está acompanhando as aulas desde o início vai lembrar que para eu transformar isso aqui de metros por segundo para quilômetros por hora, basta que eu multiplique o 25 por 3,6. Tá? Basta que eu faça isso. 3,6 vezes 25. E isso vai me dar 90 km por hora. Então, o maior valor possível a ser exibido na placa é, de fato, ali o da terceira placa, 90 km por hora. Tá certo? E agora nós vamos para a última questão. Tá? Vamos apagar o que está na tela. Aqui. Vamos para a próxima camada e na última camada não tem nada. Eu vou tentar fazer alguma situação um pouquinho diferente aqui para a gente fugir do convencional. Vamos imaginar então uma trajetória orientada para a direita. Eu vou fazer essa trajetória aqui agora. Fazer assim. Essa trajetória está orientada para a direita e vamos imaginar que aqui seja a origem, o marco zero. E nessa trajetória acontece algo mais ou menos assim. Eu tenho um móvel, tá? Vamos dizer que essa trajetória é em metros, aqui os valores. O móvel sai do ponto 20, tá? E esse móvel sai do ponto 20 e vai, deixa eu fazer retinho isso aqui, e vai até o ponto 80. Tá? Foi até o ponto 80. Então, saiu do ponto 20, foi até o ponto 80. E em seguida voltou. Apertei Shift aqui. Voltou até o ponto 30, tá? Vamos fazer assim. Voltou até o ponto 30. Então, esse aqui é o nosso ponto final. Tá? 30 metros, aliás. E vamos dizer que entre o início e o fim de todo esse movimento, tá? Passaram 10 segundos. Tá? Então, vamos imaginar que aqui seja um tempo 1, T1, né? O móvel veio até aqui, passou por aqui em um tempo 2 e terminou aqui em um tempo 3. Tá? Então, entre T1 e T3 passaram 10 segundos. Então, 10 segundos. Essas são as informações que eu estou colocando aqui para a gente. Estou construindo a questão. Então, eu tenho aqui, vamos imaginar, ponto inicial A. A gente passou por B, mas o ponto final é aqui em C. Então, vamos imaginar que uma questão que te apresente esta situação, tá? Te pergunte a velocidade média entre os tempos, tá? T1 e T3. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Bom, a gente aprendeu, tá? Eu vou fazer assim, que eu vou dizer que a velocidade média é igual à variação. Eu vou fazer esse delta de novo, a variação de um espaço x, tá? De um espaço qualquer, que eu tenho aqui os espaços, né? Dividido pela variação do tempo. Tá? Agora vamos começar a substituir os valores que a gente tem aqui na fórmula, porque a gente sabe que a variação de um espaço x é o espaço final menos o espaço inicial, dividido por um tempo final menos um tempo inicial. E esses valores todos eu tenho aqui. A posição final é 30. Tá? Então, eu vou ter 30 e disso eu vou subtrair a posição inicial,
que é 20. Então, 30 menos 20, tudo isso dividido pelo tempo final, que é 10 segundos. E como o tempo inicial é onde o movimento nasceu, né, eu vou subtrair disso aqui 0. Tá certo? Isso vai ficar, né, 30 menos 20, 10 dividido por 10. Então, a minha velocidade média vai ser de 1 metro por segundo. Digamos que essa é a letra A da questão. Então, a gente já resolveu a letra A velocidade entre esses tempos, né, é 1 metro por segundo. Agora, na letra B, eu vou dividir isso aqui. A pergunta é a seguinte: qual é a rapidez média entre esses mesmos tempos? T1, tá, e T2. E a rapidez média, a gente viu que a rapidez média é igual à distância total percorrida, agora sim a distância percorrida, dividida por um intervalo de tempo, né, necessário para percorrer essa distância. A distância total percorrida é fácil, é só contar aqui, né? Do 20 ao 80 e voltando para o 30, isso aqui vai dar 110, só que esses 110 foram percorridos em 10 segundos, então dividido por 10. Então a rapidez média vai ser 11 metros por segundo. Tá? Valor diferente da grandeza velocidade. Então, hoje nós tivemos a nossa segunda aula sobre velocidade média. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.